Salve viewers, tudo bom com vocês? Hoje a gente voltou aqui com mais um vídeo e a gente vai fazer um review do Mundial. Basicamente a gente vai trazer aqui algumas informações que foram bem importantes nesse nosso Worlds que acabou de acontecer na semana passada. Pra começar, a gente tem aí o deck de Regidrago, que foi um dos decks mais usados, representando no primeiro dia 25% dos decks, no segundo dia 27% e no último dia representando 50% dos decks, sendo metade do top 8. 4 decks eram de Regidrago. Mas aí a gente também vai falar de algumas cartas que foram muito importantes. Quem realmente roubou a cena foi o Fezzendipt, que rodou aí em praticamente todos os decks que foram streamados pra gente durante o Mundial. É uma carta que realmente aumentou a consistência nos decks, né? Aumentando o draw power. Pra você que não conhece o deck de Regidrago, ele consiste em você descartar cartas que sejam de tipo dragão para que o Regidrago V-Star consiga hackear e usar os ataques dos Pokémon dragão que estão no seu descarte. Então a gente vê aí que ele tem uma variedade muito grande de ataques, né? Ele consegue com um Pokémon só ter uma infinidade de ataques disponíveis. Falando agora sobre uma polêmica que rolou nesse nosso Mundial, gente, que foi a punição de match loss pro Ian Robb, que ao se classificar, né, dentro do top 4, ele fez um gesto que foi considerado obsceno pela Pokémon Company, e assim levando ele a uma match loss e passando o Cifuentes pra frente pra poder jogar e disputar a partida contra o Jesse Parker. O Jesse Parker tava jogando de Miraidon, ninguém tava dando nada por ele, mas ele acabou chegando invicto até o top 4 e acabou perdendo, infelizmente, ou felizmente pra quem tava torcendo. Eu não queria que Tornes tivesse chegado na final, mas essa é a minha opinião. Enfim, em relação ao deck, fiquei muito feliz que a gente conseguiu aí um sul-americano pra poder trazer a vitória pra gente, né? Como boa patriota que sou. Que legal. Mas brincadeiras à parte, ninguém tava esperando nada. Foi uma match que começou favorável, o Jesse Parker levou a primeira partida. Daí pra frente foi só ladeira abaixo, o Cifuentes levou as duas últimas, se classificando aí pra poder disputar a final. Que foi contra o japonês Shiokawa, que tava jogando de Horimun, inclusive. Ai, gente, o deck é tão bom, é tão consistente. Eu gosto muito de jogar disso. E a gente acabou tendo a vitória do Iron Tornes em cima do Shiokawa, que tava disputando a final do Worlds. Gente, falando um pouquinho mais sobre o Cifuentes, que é o nosso atual campeão mundial, eu não consigo nem imaginar como é que foi pra ele, porque assim, ele perdeu o top 8, foi curtir o evento, aproveitar, tava com um cordão de flores lá, e assim, super de boa, parecendo a Confer no pescoço, ó, tranquilíssimo, e aí, eis que, do nada, sai o pareamento e anunciam que o Cifuentes vai jogar a final contra o Jesse Parker. Eu não consigo nem imaginar como é que foi na cabeça dele. A gente chegou a achar que tivesse sido um erro, né, na hora de escrever, tipo, meu Deus, confundiram. Não foi o Cifuentes que ganhou, foi o Ian Robb, e eles vão mudar. Só que eles não mudaram, a gente só viu o Cifuentes subindo assim, pra poder se direcionar à mesa de jogo da stream, e a gente ficou, gente, o que tá acontecendo? De onde, como que aconteceu? E aí que a gente foi procurar saber, pra poder entender, pedindo ajuda aos universitários, pra poder realmente entender que o Ian tinha tomado a match loss pelo gesto obsceno, que foi considerado gesto obsceno pela Pokémon Company. Então eu não consigo nem imaginar o cara que viu o sonho, tipo assim, chegou lá, tava lá no top 8, perdeu, falou, vou pra casa, e acabou saindo campeão mundial de 2024. Então assim, com certeza, Cifuentes, parabéns, não sei nem como é que deve estar a sua cabeça, tipo, com tudo que aconteceu. Agora, gente, como que esses decks vão influenciar agora na nossa próxima temporada de jogos, né? Obviamente, Regidrago, Iron Tornes e Horimun, que foram, enfim, os mais chamativos agora na final do Worlds, eles são cartas, né, que agora são decks que vão ficar bem mais populares, especialmente Regidrago, a galera que joga Regidrago pode esperar bastante Mirror, né, que é jogar contra o mesmo deck, só que com algumas alterações justamente pra poder counterar as matches e te dar uma vantagem em cima de uma match que seria uma match 50-50, né, 50-50, com Gardevoir Radiante e Energy Vigward. Então assim, as cartas elas vão subir o preço. Se você joga de Horimun, como eu estou jogando agora, teremos um problema, né, que as cartas estão ficando caras.
Regidrago também, Iron Thorns também, tá tendo uma alta agora por causa dos decks que jogaram a final do Worlds. E como a gente vai ter aí um grande número de Regidragos, muito provavelmente vão voltar também, vão aparecer mais os Raging Bolts, que são decks que tem uma match mais favorável contra Regidrago, né? Então a tendência é você aparecer com decks que vão counterar os decks que estão mais fortes no momento. A gente vai estar tendo também bastante uso do Charizard Radiante e de outros batedores que tem 230 de HP ou mais, né? Pra poder lidar com os Big Basics. O que muito provavelmente vai fazer com que voltem Ancient Box, gente. Ancient Box, muito bom, tá? Ou o Sable Zard, que é Zard com Sableye. Eu nunca sei se faz Sableye ou Sableye. Sableye. E cadê os nossos jogadores de Gardevoir? A gente não teve um resultado, um desempenho tão bom na Tier 1 por causa das matches contra Dragapult ou até mesmo de Regidrago, que tem o Kyurem, que também dá dano no banco. Então as Kirlias ficaram expostas e acabaram virando alvos fáceis nessas matches. E por fim, nós temos aí uma nova variante de Zard, que vem com uma linha mais leve de atacantes, né, rodando só 2 Charmanders. Tord, seu doido. Que foi a lista que o Tord usou, que ficou muito bem, acho que ficou pro top 10, enfim, que traz um pouco mais de consistência pro deck, não é um deck só de trocação agora, você tem Pokémon menores no banco, além do Bidoof, você tem o Scovet e tem, enfim, você protege o seu Zard de TM e Invo usando o Charmeleon e Pidgeotto, então aí ele parece ser um pouco mais difícil de pilotar do que a nossa versão antiga, mas vamos ver aí, talvez apareça bastante nas liguinhas. E na cerimônia de encerramento do Mundial, a gente teve o anúncio das 2 próximas localizações dos 2 próximos mundiais de 2025, que vai ser em Anaheim, não sei pronunciar isso, e 2026, que vai ser em San Francisco. Os mundiais, eles costumam ser nos Estados Unidos, né? Mas a gente tava esperando que fosse em algum outro lugar, na Ásia, na Europa. Gente, na Europa seria tão bom. Imagina você ir pra Paris, assim, jogar um mundial de TCG, que legal. Ai, que delícia. E a gente também teve na cerimônia de encerramento o anúncio do novo jogo Pokémon TCG Pocket, que basicamente vai misturar a coleção de cartas com o TCG, tudo num jogo só. Então assim, vai ser bem prático e rápido de você ter tudo concentrado dentro de um lugar só. Colecionadores e jogadores de TCG agora estão unidos pelo novo jogo, pelo novo lançamento. A volta dos Pokémon de treinadores. Gente, eles voltaram, sabe? Pra você que já colecionava, é basicamente aquela carta que tinha o treinador, só a cabeça do treinador assim, ó, no cantinho assim, bem bonitinho. As cartas de Pokémon de treinadores, elas têm ataques e funções diferentes das cartas que já existem. Então, por exemplo, o Zoroark do N, ele é diferente dos outros Zoroark, porque ele é diferente, ele é do N, entendeu? Se você era um fã do jogo, se você assistiu o anime e acompanhava toda a trajetória dos mangás, você muito provavelmente vai ficar muito animado com essa nova coleção que tá saindo aí agora, com essas cartas. Eu particularmente acho muito lindo. Eu acho muito lindo, eu acho uma graça o treinador ali no cantinho da carta, então assim, maravilhoso. Mas eu vou pegar agora aqui a ajuda dos universitários para poder falar um pouquinho para vocês do que já foi revelado dentro do spoiler que a gente recebeu na cerimônia de encerramento. Então, por enquanto, a gente tem 4 treinadores confirmados e uma suposta trademark já registrada no Japão. N, o campeão e vilão de Unova, é um dos personagens favoritos da franquia e já vem com muita força. Milvimax e Zoroark GX, que são 2 das cartas mais fortes que já foram produzidas, tá? E elas são misturadas em uma só agora. Ambas elas já foram campeões mundiais no passado, então muitos jogadores já estão aí considerando o Zoroark uma ameaça, porque ele tá combando 2 cartas que eram super influentes. Ao que tudo indica, nós vamos ter ainda outros Pokémon também do N, tá? Marnie, a roqueira favorita de Galar, que tem como marca registrada o Morpeko e o Grimmsnarl. Gente, desculpa se eu estiver falando errado, tá? Tô tentando, tô me esforçando, dando o meu melhor, tá? E a gente já sabe que o Grimmsnarl da Marnie, ele tem uma habilidade que acelera 5 energias do deck aos Pokémon da Marnie. E o seu ataque faz referência ao Darkrai. EX foi campeão mundial. Lily, com a sua Clefairy EX, agora representa uma ameaça aos Pokémon Dragão que não tinham fraqueza, tá? No trailer a gente pôde ver também uma Comfey, mas todos estão com expectativa da gente ter as linhas evolutivas do Cosmog como a marca registrada da Lily, né?
Equipe Rocket. Gente, eu fiquei tão feliz quando vi uma Equipe Rocket no final da cerimônia de encerramento. Teve aí como se fosse um... Coloca aí, aqui, que é como se fosse a tela falhada assim. E aí, se você parar o frame, você consegue ver que tem o Mewtwo da Equipe Rocket passando no R da Equipe Rocket. Então assim, eu tô muito preparada pra viver esse momento, tá? A gente já teve a carta do Mewtwo EX dos Rockets 2 vezes já no passado. E será que agora a gente vai ter também o Hypnoblast e o Psyburn? Não sabemos. Fica aí o mistério pra vocês. Por fim, Steven. A Pokémon Company japonesa registrou as marcas de Beldum e Metagross do Steven. O campeão de Hoenn, não sei dizer, tá escrito aqui pra vocês, tá? Então a gente espera que seja revelado nos próximos meses sobre esse treinador. E pra gente finalizar, a gente vai falar agora de algumas teorias que a gente aqui da Palette tem, tá? Falando sobre cartas de apoiador, a gente viu aí que tem a carta do N, da Lily e da Marnie voltando. Então a gente tá pensando assim, o que eles têm em comum? Eles são cartas que já rodaram antes, né? São treinadores que a gente já viu. A gente tem aí a aposta de que a Cynthia vai voltar, né? Que era uma apoiadora super forte. A gente também viu no clipe que teve, no spoilerzinho que a gente teve na cerimônia de encerramento, a Arven e a Misty, por exemplo. Imagina que coisa mais linda, um Psyduck X, gente, da Misty ainda. A nossa principal aposta é a Cynthia, né? Que teria o seu deck de Garchomp, EX e Lucario, que seria um combo super bonitinho, gente. Os dois da Cynthia, olha que coisa gracinha, que fofinho que ia ficar, né? Então a gente tem essa aposta aí de que a gente vai ter vários treinadores de gerações diferentes, todos juntos rodando no mesmo meta. Então diz aí qual apoiador vocês gostariam de ver voltar a rodar no nosso meta, a gente ter aí misturando, voltando, sendo representados nos novos decks que vão estar rodando agora nessa próxima temporada de Pokémon TCG. Um beijo da Jill.